que eles sequer tinham cometido. Só deles pensarem, eles já iam lá para o seu quartinho e se flagelavam. E o Papa, para evitar isso, ele fala assim, bom, agora vocês podem dar uma oferta, que é chamada indulgência, para evitar que vocês se flagelem. E por causa dessa oferta, vocês vão ter o perdão dos pecados. E a pessoa tendo perdão dos pecados, ela pode agora ser salva. Então, a divergência é essa, tirou Cristo daquele, o Salvador, e colocou numa oferta, que é a indulgência. Isso vai ser a principal crítica da reforma. E a outra crítica é quanto à autoridade. Quem tem autoridade? É o Papa, que é infalível, ou a Escritura, que é inerrante? Então, ao longo da história católica, tiveram vários concílios, a gente viu alguns aqui, Nicéia, Constantinopla, teve o Concílio de Trento, teve outros concílios que queriam colocar, o Papa tinha que normatizar algumas questões e colocava aquela ordem do Papa como um ensino direto de Jesus. O que o Papa falar é o que Jesus fala. E tiram as Escrituras e colocam a autoridade em cima do Papa. Então, esses foram os principais dilemas. Pode passar, por favor? Em 1517, vai surgir um homem, pode passar o próximo? Não, volta um pouquinho. Volta. Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele nasce em 1483, na Alemanha, e ele era um homem da Idade Média, que vivia na Idade Média e tinha um pensamento da Idade Média. Que pensamento era esse? O medo da morte e o medo do inferno. Ele, como qualquer outro cidadão daquela Idade Média, ele pensava com medo extremo da morte, ele vivia esse medo, e depois da morte ele tinha medo do julgamento de Deus. Então ele era levado por esse medo, e ele nasce em 1483, e ele com 22 anos de idade, ele está no campo e tem uma tempestade de raios. Quem já ouviu aqui a história de Martinho Lutero? Então, naquela tempestade de raios, ele chega e faz uma oração sincera a Santa Ana, olha, se a senhora me livrar dessa tempestade aqui, eu vou virar monge. Aí, um carvalho do lado dele, uma árvore, sofre um raio e aquele galho cai em cima dele, ele fica ferido, mas ele consegue sobreviver. E aí o temor dele aumenta ainda mais. Agora eu estou vivo, então eu tenho que virar monge. E ele entra para as ordens monásticas, as ordens dos monges mais duras, que é a ordem agostiniana. E ali ele vive dentro do monastério, leva a sua vida, ele é um flagelante, ele se flagelava. Por diversas vezes ele era acordado no quarto dele, porque ele estava desmaiado de tanto que ele se flagelava com medo do pecado, com medo da morte. Pode passar, por favor? Passa até uma que tem um anjo e um ser humano sentado, por favor. Pode passar. Então, essa arte revela o pensamento da Idade Média. Esse anjo simboliza o anjo da morte e as pessoas com medo da morte, porque ninguém tinha certeza da salvação. Todo mundo vivia com muito medo de que o pecado que ela cometesse iria levá-la para o inferno e não teria mais volta, não teria perdão. E as pessoas compravam essa ideia da indulgência. Eu vou pagar e vou ter o perdão. Então, Martinho, pode passar o próximo. Ele entra para a ordem agostiniana e ele começa a viver uma vida devota a Deus, uma vida sincera, e ele vai falar em determinado momento que é muito difícil agradar a Deus e que a justiça de Deus é muito pesada para ele. E ele chega até o ponto de dizer no livro dele que ele odeia o fato dessa palavra, justiça de Deus, porque ele sempre tinha que ser julgado por um flagelo, julgado por uma consciência que colocava nele uma consciência muito forte de pecado. Imagina a gente viver assim, com essa consciência de pecado. Toda hora achar que está fazendo algo errado, que não tem perdão, que eu tenho que fazer uma penitência maior pelo meu pecado, que eu tenho que dar uma oferta maior, uma indulgência maior pelo meu pecado. E Martinho Lutero vivia com esse medo. E ele entra para essa ordem e pode passar até o início da tormenta, por favor. E aí vai começar a tormenta dele.
ele agora está no monastério, vivendo a vida devocional, ele é chamado para ele dar aula, pode passar o próximo, para a Universidade de Wittenberg, na Alemanha, uma universidade teológica. E ele está ali preparando a sua aula e lendo a carta de Romanos 1, verso 17, ele vê lá, o justo viverá pela fé. Pode passar? E ele se depara com esse versículo, que o justo viverá pela fé. Então ele começa a ver que a justiça de Deus, ela é depositada em Cristo, e não mais no pecado que ele cometeu. A justiça de Deus foi depositada na cruz. E ali um peso sai dos ombros de Lutero. Nesse momento ele vai relatar que ele nasceu de novo, que ele entendeu o que é a justiça de Deus. Ela foi depositada em Cristo na cruz, não nele, porque ele aceita esse sacrifício de Jesus por meio da fé. Agora ele não vive mais com esse peso. Ele fala que um peso saiu dos ombros dele. Então ele passa a entender o plano da salvação. Ele não fica mais aterrorizado pelo pecado, pela morte. O novo nascimento aconteceu ali em Lutero. Pode passar até a parte que tem a frase, por favor? Aí ele fala assim, um relato dele: senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso me haviam sido abertas. Todas as escrituras tiveram um novo sentido. Pode passar? A partir de então, a frase, a justiça de Deus, não me encheu mais de ódio, mas me tornou indizivelmente doce em virtude de um grande amor. Então ele entendeu que a justiça de Deus foi consumada em Cristo Jesus. E hoje, eu dando uma lida final nisso aqui, a gente vê que a cruz é o equilíbrio perfeito da ira de Deus e do amor de Deus. A ira de Deus foi depositada em Cristo na cruz, mas o amor de Deus também foi manifesto por meio de Cristo, porque Deus deu o seu único Filho unigênito. Agora ele é o primogênito de todos, mas na época ele era o unigênito. Deu porque amou o mundo de tal maneira. Então, a cruz é o equilíbrio entre a ira de Deus e o amor de Deus. E Lutero entende justamente isso. E nesse momento que ele nasce de novo, em 31 de outubro, pode passar o próximo, de 1517, tem o início da Reforma Protestante. Ali, Lutero ele vai pregar na porta da Universidade de Wittenberg, que também é uma igreja. Ele vai pregar ali suas 95 teses. Tudo que ele acha de errado que existe na Igreja Católica, ele elabora suas 95 teses e prega ali. Mas lembrando, ele, naquela universidade, ele é professor. Então, quando alguém pregava alguma coisa na porta da universidade, era para trazer as pessoas para o debate. Era um convite acadêmico para o debate. Lutero ele não queria sair da igreja, ele queria reformar a igreja, ele não queria ser uma outra igreja, ele amava a igreja, mas ele queria corrigir, trazer a correção. Então, ele prega as teses, pode passar, por favor? Aqui é uma figura que relata ele pregando, pode passar o próximo. E ali aquelas 95 teses que chamam para o debate, um convite acadêmico, que traz profundas críticas à Igreja Católica. E, nesse contexto, o Papa Leão X, que é o Papa da época, ele vai se doer muito com essas críticas. Pode passar o próximo? Nesse mesmo tempo, tinha um cara na cidade, João Tetzel, que era um emissário papal, tipo um correspondente do Papa de Roma naquela cidade na Alemanha. E ele é um cara que cobrava indulgências. Eu já falei até aqui, no domingo passado, domingo retrasado, sobre ele, que ele falava que quando uma oferta caía no cofre do altar, uma alma saltava do purgatório. E Lutero ele vai falar muito contra isso. Pode passar o próximo. E a tese 82 de Lutero fala assim: se era verdade que o Papa tinha poderes para tirar uma alma do purgatório, pode passar o próximo, mas simplesmente por amor, e assim eu botei na ordem errada. Se era verdade que o Papa tinha poderes para tirar uma alma do purgatório, tinha que utilizar esse poder não por razões tão triviais como a necessidade de fundos para construir uma igreja, mas simplesmente por amor e por assim fazê-lo gratuitamente. Então, se o Papa, a gente sabe que o purgatório é uma doutrina errada, mas se o Papa tinha o poder de tirar alguém do purgatório, que ele não faça isso por dinheiro ou para ter fundos para construir uma igreja, mas simplesmente por amor, porque ele está vendo que uma alma está sofrendo. E essa é uma tese 82,
E o Papa Leão X, ele vai chegar a fazer uma bula papal, que é uma ordem, um extrato de uma ordem, dizendo que um porco se infiltrou na igreja, falando isso de Lutero. E ele manda Lutero que você tem 60 dias para falar o contrário disso tudo que você falou. E pode passar o próximo? Pode passar. Esse é o Papa Leão X, pode passar. Aqui a gente tem a imagem da fogueira. Então, Lutero ele não vai falar contra aquilo que ele já botou nas teses. Então, ele pega todos os livros de direito canônico, pega a bula do Papa e queima na fogueira. E ali ele está separado oficialmente da Igreja Católica Apostólica Romana. Agora ele não faz parte mais dessa igreja. Mas o negócio não para por aí. Em 1521, chamado Dieta de Worms, a dieta dos vermes, que o Império chamou, o Império chama agora Lutero. Olha só, você tem que se retratar. Vai manter sua posição? Pode passar o próximo? Pode passar? Então, aqui ele, diante do Império, diante dos reis, das autoridades políticas, e Lutero não se retrata. Pode passar o próximo? E olha o que ele diz. Não posso nem quero me retratar de coisa alguma. Pode passar? Pois ir contra a consciência não é justo, nem seguro. Deus te me ajude. Amém. Então, ele sabia que, a partir daquele momento que ele não se retratasse das teses dele, ele começaria a ser perseguido pelo Império. Então, ele já está excomungado da igreja, já está fora da igreja, e agora ele é perseguido pelo Império. E, diante desse cenário, Frederico o Sábio, Frederico III, ele faz um sequestro fake ali de Lutero. Ele finge que está sequestrando Lutero, mas leva Lutero para o seu castelo. E muitas pessoas acham que Lutero está morto nesse tempo. Pode passar, por favor. Esse aqui é o Frederico o Sábio. Pode passar. Então, ele forja um sequestro de Lutero. Aqui a gente vê ele com as mãos presas, como se tivesse sido levado, sequestrado. Pode passar o próximo. Até a parte que ele está sentado. O outro. Então, aqui ele já está no exílio, ali no castelo, e se divulgou pelo império todo que ele já estava morto. E nesse tempo que ele fica nesse exílio, ele começa a traduzir a Bíblia para o alemão. Lembrando que nesse tempo a imprensa já existia. O que era a imprensa? As gráficas para a produção de livros. Então, o Lutero ele traduz a Bíblia para o alemão. A Bíblia só tinha no latim ou no grego. E ele começa a utilizar da imprensa, por meio de Frederico o Sábio, para divulgar essas Bíblias. E o Império agora ele tem a Bíblia traduzida para o alemão. E por causa disso, das teses dele, por causa da divulgação da Bíblia para o alemão, os monges católicos agora começam a se casar, os padres vão saindo das suas paróquias, o pensamento reformador de Lutero vai tomando forma. Enquanto Lutero está nesse exílio. Pode passar, por favor? Pode passar, passa mais uma. Aqui é a imprensa, como era feita. Pode passar. Então, aqui a gente tem um retrato da revolta dos camponeses. Os camponeses entenderam. Agora a Bíblia está em alemão, eles podem ler. Então, eles entenderam que tudo aquilo que a Igreja Católica vinha ensinando, por meio dos seus emissários, indulgências, cruzadas, tudo aquilo que era de errado, eles começam a notar, opa, tem alguma coisa errada aqui. Então, tem a revolta dos camponeses. E em 1555, vai ter o Tratado de Paz de Augsburgo. Pode passar, por favor? Esse tratado, ele vai dar liberdade de culto aos protestantes. Agora, cada um tem o direito de seguir a sua própria religião. Ninguém mais precisa ser oficialmente católico. E ninguém vai ser perseguido por ser protestante. Tudo por causa do pensamento reformador de Lutero, que começou lá na Alemanha. Enquanto isso, no mesmo período, na Suíça, vai ter outro reformador. Lutero ele era um cara medieval com uma formação mais humanística, que colocava, mais escolástica, que colocava a teologia mais 2 mais 2 igual a 4, mais como uma ciência, a teologia. E na Suíça, pode passar, passa mais um, vai surgir esse cara aí, Ulrico Zwinglio, em 484.
ele já tinha uma formação mais humanística, que colocava o homem como o centro do poder, colocava o homem como uma autoridade, tinha esse pensamento mais filosófico. Mas ele considerava também, Eurico Zwingli era padre, era político da sociedade de Zurique, era um cara profundamente piedoso. Ele, por ter uma origem filosófica humanista, ele prezava muito pelo ser humano, ele queria o bem do ser humano, mas ele diferenciava do Lutero em duas coisas. O Lutero era mais acadêmico, mas também apaixonado pelas escrituras, porque ele aprendeu a ser músico no monastério. E ele tem aquela revelação de Deus, Lutero tem aquela revelação de Deus a respeito de Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé, uma ficha cai dentro dele, chega a revelação ao seu coração, ele entende que o crente em Cristo tem que ter essa comunhão, essa experiência única com Deus. E Zwingli, ele, por mais que ele preze pelo ser humano, ele vai chegar às mesmas conclusões que Lutero, somente por estudar a Bíblia, somente pela teologia. Lutero conseguiu unir a devoção, que é aquilo que Deus fala individualmente com cada um de nós, mais a teologia. Zwingli, ele pega a teologia e ele consegue chegar à devoção. Está ficando claro, mais ou menos? Então, eles trilham caminhos diferentes, mas chegam à mesma conclusão. Zwingli, ele, por ser padre, ele vai prezar pelo ensinamento das Escrituras. E ele vai tentar levar todo mundo da sua paróquia em Zurique a ler as Escrituras, a buscar o conhecimento. Lutero, ele queria que as pessoas tivessem mais um encontro com Deus, que vivessem uma experiência única com Jesus. Os dois viés são importantes, um não exclui o outro, mas a linha de ação de cada um é um pouquinho diferente. Lutero, ele vai falar, se a Bíblia não diz, o Zwingli vai falar, se a Bíblia não diz, nós não podemos adotar. O Lutero vai falar, se não está na Bíblia, a gente não usa. Então, tem essas duas diferenças do pensamento. O Lutero, ele vai abolir tudo aquilo que a Bíblia proíbe. E Zwingli, ele vai abolir tudo aquilo que a Bíblia não fala. Então, se a Bíblia não fala que o sacerdote tem que usar aquelas vestes de ouro, ele vai tirar. Se a Bíblia não fala que tem que ter estátuas, imagens na igreja, ele vai tirar. Ele é chamado de iconoclasta, que tira todo o adereço da igreja. Para ele, a igreja, o local de culto, tinha que ser um local sem nada, uma caixa em branco, onde as pessoas iam e tinham que somente adorar a Deus. Para Lutero, ele pouco se importa. Não, pode ter, a Bíblia não fala nada contra, então deixa aí. Então, essa é a principal diferença. Pode passar, por favor? Não entendi. Ele fala dos piores erros quanto à indulgência, quanto à salvação, porque naquela época a imagem que tinha dentro da Igreja Católica não era para adoração, como é o catolicismo brasileiro. Era para retratar uma história das pessoas que foram fiéis. Ninguém ficava ajoelhando perante a imagem. Isso aí veio acontecer quando o cristianismo católico chegou na América do Sul. Então, eles não tinham essa ideia que uma imagem servia para idolatria. Isso aí veio acontecer no Brasil, na América do Sul aqui. Então, para ele não importava ter imagem na igreja. Se a gente for entrar numa igreja luterana, não vai ter imagem, mas a gente vai ver que é bem parecido a arquitetura, as vestes do pastor são bem parecidos com o da igreja católica ainda. Essa é a cidade de Zurique, pode passar mais um pouquinho? Passa mais uma. Mais uma. Então, aqui, nessa imagem, retrata o que Zwingli fez. Entrou nas paróquias, nas igrejas, e mandou queimar tudo que a Bíblia não dizia. A Bíblia diz que é para ter estátua, escultura? Não, não diz. Então, queima. Se a Bíblia não diz, a gente tira. E Lutero, não. A gente tem que ter uma experiência com Jesus. Então, as diferenças de pensamentos, mas os dois têm o mesmo pensamento reformador, que é as Escrituras acima de tudo, e a salvação é pela graça mediante a fé, não é por uma penitência, por uma indulgência. Pode passar? Passa mais.
deixa essa figura aqui. Essa aqui é Zwinglio, ele está pregando, e nesse momento que ele está pregando, chega um emissário papal cobrando indulgência. E todo mundo já está tão alerta quanto a isso, já está tão sabendo das verdades das Sagradas Escrituras, que o pessoal manda para fora da cidade de Zurique esse emissário do Papa, que vem cobrar indulgência. Vocês querem ser perdoados? Mas todo mundo já estava com a palavra em alta e começa a expulsar os caras da cidade de Zurique. Pode passar. E aqui, na quaresma, olha o que o Zwinglio faz. Ele faz um churrasco de salsicha, não pode comer carne vermelha. E isso aí chega no ouvido do Papa, Leão X. E para ele é uma afronta. Aqui Zwinglio foi excomungado da igreja. Pode passar? Aí o churrasco de salsicha. A Bíblia não diz, então vou fazer, pô. Esse era o pensamento de Zwinglio. Pode passar, por favor, até o mapa da... Aqui, volta ali. Aqui ele tirando os vitrais da igreja. Os vitrais tinham as imagens em vidro das histórias dos santos, né? Ele manda quebrar tudo, destruir tudo, tem que ser uma caixa em branco, o local de culto. Pode passar, por favor. Então, a Suíça, que é onde Zwinglio nasceu, que era padre, que era político, pode passar o próximo, se torna o primeiro estado protestante, o primeiro estado a ter uma fé oficial protestante. Mas isso não vai durar muito tempo. Pode passar o próximo. Naquele tempo, a Espanha, ela era o centro do poder católico, depois de Roma. Então, uns enviados da Igreja Católica vão até Zurique. Ele está fazendo churrasco lá na quaresma? Ele é herege, vamos matar ele. E matam Zwinglio. Ali a gente tem uma guerra entre católicos e protestantes. Os católicos vencem essa guerra, matam Zwinglio, e agora, por causa da morte dele, todo mundo pode ter a religião que quiser. Então, o Estado passou a ser laico, não ter a fé oficial protestante. Agora, todo mundo pode ter, mais ou menos igual o acordo que teve na Alemanha, o acordo de Augsburgo, que cada um pode professar a fé que quiser. Pode passar, por favor? Nesse mesmo contexto, vai ter outro cara que influenciou muito a nossa fé, que é João Calvino. Pode passar? João Calvino, ele nasceu na França, em 1509. Ele estudou em Paris, então ele tinha também uma formação humanística, porque de Paris era o surgimento das artes, era o surgimento do direito, ele era um cara do direito, e ele teve contato com a teologia de Lutero e com a teologia de Zwinglio, mas a gente não sabe ao certo quando ele se converteu. E ele fala em determinado tempo antes de se converter que ele ainda estava muito amarrado com a Igreja Católica, embora entendesse os pensamentos da Reforma. Então, ele rompe com a igreja e ele vai se isolar numa cidade, uma cidade na Basileia, na Suíça. Ele queria se isolar para ele compreender o pensamento da Reforma, ele queria estudar. Ele não queria ser um reformador, ele queria estudar as Escrituras, ele queria se isolar. E como ele era um cara que veio do direito, ele tinha um pensamento sistemático. Hoje, se a gente pega o Vade-Mecum, que é o compilado de leis do Brasil, a gente vai ter dividido direito civil, direito penal, processo penal, direito constitucional, direito administrativo, separado por assuntos. Esse é o pensamento do direito, um pensamento sistemático. E Lutero, ele traz isso para a teologia. Então, ele começa a sistematizar a teologia. Ele quer fazer um manual de fé cristã separado por assuntos. Então, ele lança... Pode passar, por favor? Pode passar mais uma? Mais uma. As Institutas da Religião Cristã. As Institutas é um manual que ele queria resumido sobre a fé cristã. Hoje nós temos 4 volumes, cada uma com 80 capítulos. Mas antes, a primeira era um manual de bolso, que ele queria ter ali para pegar rápido e ler. E ele é o primeiro sistematizador da teologia. Quando a gente ouve falar em teologia sistemática, que é dividida por assuntos, cristologia, hamartiologia, paracletologia, escatologia, quem fez isso primeiro foi Calvino. Calvino dividiu a teologia por assuntos. E um assunto complementa o outro, mas ele fez essa divisão. E ele foi um dos grandes pensadores, teólogos. Alguns vão dizer que ele foi mais teólogo do que Agostinho de Hipona, que foi
nos primeiros séculos ali da igreja, terceiro século, e ele traz esse resumo da fé cristã. Ele fala que ele tinha um chamado para mestre, quando a gente lê lá em Efésios 4, verso 1, que uns são chamados para mestres, pastores, apóstolos, presbíteros. Ele se considerava como um chamado de mestre, de querer se aprofundar nas Escrituras. Então ele vai para Estrasburgo, na Alemanha, ele vai com o objetivo também de se isolar e estudar as Escrituras. E nesse meio do caminho ele tem que passar por Genebra. Volta só mais uma, por favor. Aqui é Estrasburgo. Volta mais um, tem outro mapa. Volta mais um. Não tem não, pode passar. Passa mais uma. Ele quer ir para lá, mas o caminho que ele faz tem que ser esse aqui, ó, de baixo para cima. Então ele passa por Genebra. E em Genebra ele conhece um líder da reforma de Genebra, Farel. E Farel fala para ele o seguinte: ó, você tem que ficar aqui e ajudar a gente, porque eu não tenho todo esse conhecimento que você tem, não. Você fica aqui e ajuda. Não, mas eu só quero ir para lá para estudar, não quero me envolver nisso, não. Pode passar? E esse é o cara da reforma em Genebra, e ele vai ficar tão irritado com Calvino que ele vai falar o seguinte, pode passar? Que Deus amaldiçoe o teu descanso e tranquilidade que buscas para estudar. Se diante de uma necessidade tão grande te retiras, pode passar? E te negas a prestar socorro e ajuda. Ou seja, então ele dá uma palavra pesada ali para Calvino, e Calvino ele fica em Genebra, e ali ele se torna o líder da reforma cristã na cidade de Genebra e na Suíça. Mas eles tinham alguns pensamentos diferentes, tanto Lutero como Calvino, e muita gente vai conhecer Calvino como o cara da predestinação, pelo termo calvinista e pelo termo arminiano, mas predestinação não era o assunto debatido na época. É hoje, mas na época não era. Até porque Lutero também acreditava na predestinação. O principal dilema entre eles dois era sobre a ceia do Senhor. Pode passar? O Lutero acreditava na consubstanciação, que o pão e o sangue se tornavam verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Virava aquele pão, quando a pessoa comia, virava dentro dela o corpo e o sangue de Cristo. Essa é a doutrina da consubstanciação. Lutero acreditava nisso. Mas Calvino e Zwinglio acreditavam que era um ato em memória. E é o que é mais defendido hoje. Hoje a Igreja Católica ainda acredita na consubstanciação. Mas a Igreja Protestante, no geral, vai acreditar que é um ato em memória, para lembrar do sacrifício de Cristo. Então, eles têm essa divergência, e essa divergência é tão grande que Lutero vai falar para Zwinglio, assim, nesse quesito nós não temos o mesmo espírito. E um se nega a apertar a mão do outro. Era algo bem pesado para a época, porque eles eram dois reformadores, estavam ali juntos, mas nesse quesito eles não apertavam a mão, e esse era o principal dilema. Hoje a gente pouco se importa, né, de saber se está virando o corpo de Cristo dentro de mim ou é em memória. Mas naquele tempo isso era bem evidente. Pode passar, por favor? Então, isso aí é o que o Lutero fala para Zwinglio, os dois encontrando ali. Calvino compartilhava do mesmo pensamento de Zwinglio também, que era um ato em memória para lembrar do sacrifício de Cristo. Se puder botar outra apresentação. Vai ter que fechar essa aí. Está ali, apresentar. Isso. Então, depois desse tempo, vai surgir um grupo que eles vão dizer a reforma não foi tão reforma assim. Era um grupo que queria uma reforma dentro da reforma. Eles queriam estar mais reformados ainda, que são chamados anabatistas. Esses caras aí, os anabatistas, eles não acreditavam no batismo de criança. Hoje, algumas igrejas, a presbiteriana, a luterana, deixa eu ver a outra. Tem uma outra que eu não estou lembrando agora. Batizam ainda a criança, por causa de um desdobramento do pensamento da doutrina da predestinação, que se a criança já for batizada, ela já vai ser livre do pecado. Mas os anabatistas, eles falam que
a pessoa tem que ser chamada pela graça de Cristo, uma graça que vem até o encontro dela, e é a doutrina calvinista que essa pessoa ela é pecaminosa, ela pela sua própria vontade não vai conseguir se chegar até Deus. Então existe uma graça que resgata essa pessoa e em resposta a essa graça a pessoa se batiza, toma a decisão de se batizar. Então eles começam a rebatizar todas as pessoas, uma reforma dentro da reforma. Só que o problema disso é que somente os grupos hereges da história que se rebatizavam. Quem que se rebatizava? Os gnósticos, os arianos. Então, isso aí passou a ser visto com maus olhos, tanto por católicos como protestantes. E eles começaram a ser perseguidos. Eles eram um grupo, pode passar o próximo, eles se isolavam, viviam para eles, viviam uma vida simples, uma vida devocional, uma vida de oração, eram fervorosos na sua fé. E eles eram altamente piedosos, eles não pegavam em armas, não queriam nem se defender sua própria vida, mas eles são perseguidos por causa desse negócio de rebatizar, que na época era uma heresia das brabas. E vai surgir um cara desse movimento anabatista, Jorge Bauroch, em 21 de janeiro de 1525. Ele tem um irmão, ele pede para o seu irmão para ele ir no principal lago lá de Zurique, me batiza aí de novo. E ele se batiza. E aí esse movimento começa a ganhar notoriedade, começa a ganhar fama. Pode passar? Esse é o cara, o Jorge Bauroch, pode passar. Aqui ele sendo batizado num dos rios lá perto de Zurique. Pode passar. E eles queriam uma completa separação do Estado e da igreja. Eles não queriam que a igreja estivesse envolvida com o Estado, e nem que a fé fosse algo oficial do Estado, mas eles queriam viver totalmente isolados. Pode passar o próximo. E aqui eles começam a ser perseguidos, são lançados na fogueira, eles são mortos, queimados, afogados, eles são mortos esquartejados, não é matar e depois esquartejar, é esquartejando, matando. O cara está vivo, arranca um braço, arranca uma perna, arranca a cabeça, com vontade, com crueldade mesmo. Então, eles são altamente perseguidos, eles não resistem a nada. Pode passar. Aqui é o esquartejamento, a cena do esquartejamento. Pode passar a próxima. Então, aqui, a gente vê uma pessoa sendo amarrada para ser jogada no rio. E quem aprovou isso aqui foi Zwinglio. Eles não querem se batizar, então vão batizar eles a terceira vez. Amarra e joga no rio. Então, aí eles começaram a ser altamente perseguidos. Pode passar mais um. Aí eles sendo afogados, mais outra. Até o Menno Simons, é um próximo. E surge esse cara, Menno Simons. Ele, hoje, tem uma comunidade que surgiu os menonitas, que são pessoas que vieram desse movimento anabatista, e hoje eles vivem aqui na América do Sul, isolados de tudo e de todos também. Pode passar. Já viram aquele filme A Lenda? Que são pessoas que vivem num bosque, que parece que tem um bicho lá que assombra aquele vilarejo. Aquele filme ele está retratando a vida dos menonitas, que são os líderes que criaram um bicho no bosque, um bicho fake, né, que não existe, alguém que se fantasiava, e perseguia para eles não irem para a vida secular. Aí, quando um deles sai do vilarejo, vem carro, vem moto, vê letreiro digital, e eles viviam uma vida totalmente separada, sem tecnologia alguma. É uma crítica feita aos menonitas aqui da América do Sul. E são um povo bem simples. Eles não têm contato com o nosso mundo, com a tecnologia, com o celular, satélite, nada disso. Bem antigamente mesmo, em prol de viver uma vida separada. São os monges, eu posso dizer que são os monges protestantes da era atual. Antigamente, os monges católicos iam para o deserto para viver uma vida separada. E esses aí são os monges protestantes da nossa época. Pode passar? Enquanto isso, na Inglaterra, vai acontecer uma outra reforma. A reforma de Lutero na Alemanha foi uma reforma que ele teve uma revelação de Deus acerca da justiça de Deus, que a justiça de Deus não pesava mais sobre ele.
A reforma de Zwingli foi uma reforma teológica, que ele leu as Escrituras e entendeu tudo quanto estava errado na Igreja Católica. Agora, na Grã-Bretanha, na Inglaterra, a reforma é uma reforma política. O rei Henrique VIII, ele queria se casar. Quer dizer, ele estava casado, mas ele queria ter filho. E a mulher dele tinha um problema de infertilidade, não podia dar filho para ele. Então, ele pede ao Papa, na mesma época, isso tudo está acontecendo na mesma época, em lugares diferentes do mundo. E ele pede ao Papa, o Leão X, olha, me dá a carta de divórcio, eu quero ter um filho. Aí o Papa não dá, fala que é errado, não dá. Aí ele, não vai me dar não, então vou separar com você, vou criar minha própria igreja. Aí ele cria a Igreja Anglicana. Pode passar o próximo, por favor? Esse é o Henrique VIII, próximo. Essa é a esposa dele, Catarina de Aragão. Pode passar. E aqui a gente tem uma cena da reforma na Inglaterra. É criada agora a Igreja Anglicana, com um modelo de igreja episcopal, onde o bispo é também o chefe de Estado, onde o bispo também é o rei, o Henrique VIII. E ele se separa de Catarina de Aragão, ele se casa com outra mulher, e ele pode passar? E ele vai ter o filho dele, Eduardo VI. Pode passar? Eduardo VI, ele vai crescer, vai virar rei, e ele vai conseguir pôr um fim, dentro da Inglaterra, dos conflitos entre católicos e protestantes, por meio da rainha Elizabeth I. Pode passar? Elizabeth I era uma mulher à frente do seu tempo, era a mãe dele, que o rei se casou de novo, e ela consegue, através dos seus laços diplomáticos, cessar o conflito entre católicos e protestantes dentro da Inglaterra. Mas vai ter uma outra mulher lá de Portugal, Maria I. Maria I ela vai ter grande influência na Inglaterra, porque eles tinham relações comerciais, pode passar, e ela era uma perseguidora dos cristãos. Então, como Portugal vivia direto na Inglaterra, tendo relação comercial, e vinha com seus exércitos, com seu povo, então começa de novo uma perseguição contra os protestantes. Então, o que o pessoal faz? Sai da Inglaterra e vai para a Suíça. E na Suíça, quem que estava lá, em Genebra, com a sua escola teológica? Calvino. Calvino já estava ensinando a teologia reformada, lá em Genebra. Pode passar? Então, as pessoas, por causa da perseguição que se levantou com as relações de Maria, de Portugal, na Inglaterra, as pessoas saem da Inglaterra, vêm para a Suíça. E quando chegam na Suíça, os anglicanos vão para a escola reformada de Calvino, e eles aprendem a teologia reformada. E quando eles aprendem a teologia reformada, quando as coisas se acalmam lá na Inglaterra, eles voltam para a Inglaterra, e agora eles voltam com uma nova teologia. Não a teologia do rei Eduardo VIII, mas a teologia reformada de Calvino. E por causa disso, a reforma ela chega anos depois na Inglaterra. Agora, a Igreja Anglicana, que começou com uma reforma política, ela sofre uma reforma teológica, que é a influência da teologia reformada de Calvino, que os anglicanos, pastores anglicanos, saíram da Inglaterra e foram para a Suíça, aprenderam, e quando voltaram, implementaram isso na Inglaterra. E hoje a Igreja Anglicana, ela segue, na maior parte, a teologia reformada, que Calvino veio a ser o precursor. Mas também existe uma reforma na Igreja Católica. O Papa Leão X, ele queria que Lutero ele se retratasse não de todas as suas teses, mas de algumas. Ele viu que tinha muita coisa errada. Então, eles fazem o chamado contra-reforma. Pode passar? A reforma na Igreja Católica. Passa mais uma, por favor. Então, aí a gente tem a contra-reforma. Foi feito também um concílio, onde os papas chegaram, realmente, nesse ponto aqui, Lutero tinha razão. E outros pontos, eles botaram Lutero como herege. Então, foi definido nessa contra-reforma que Lutero era um herege, mas que em alguns pontos ele tinha razão. A Igreja Católica ela é reformada, ela passa por uma limpa ali teológica, e por causa dessa contra-reforma vão surgir alguns nomes. Inácio de Loyola, que é o fundador da ordem dos jesuítas. Os jesuítas são aqueles missionários da Igreja Católica que vieram para o Brasil evangelizar os índios.
Teresa de Jesus, que é da ordem dos monastérios das mulheres, que queria uma igreja mais pura, mais santa. A igreja ela é reformada. Pode passar, por favor? Aí, Teresa de Jesus, passa mais uma. Pode passar. E aqui, aquele cara lá na Alemanha que estava cobrando indulgência, o João Tetzel, ele é condenado. Ele é condenado até porque ele pregava muita coisa que a Igreja Católica não falava. E, pode passar o próximo, a reforma ela vai alcançar diversos países. A Alemanha, a Inglaterra, a Escócia, a Escandinávia, que é a Finlândia, a Suécia, a Dinamarca, a Holanda, e vão se definir os 5 pontos da reforma protestante. Pode passar, por favor? O primeiro ponto, somente a fé. Passa o próximo. Sola fide. Sola gratia, somente a graça. Pode passar. Solo Christus, somente a Cristo. Pode passar o próximo. Soli Deo glória, somente a Deus a glória. Sola Escritura, somente a Escritura. Então, todo pensamento reformador, ele se encaixa nesses 5 pontos da reforma protestante. E por causa da reforma, lá na Suíça, todos puderam ter, por causa desse pensamento reformador, que todos tinham que ler a Bíblia, as Escrituras, e Lutero também defendeu isso quando traduziu a Bíblia para o alemão, que todos tinham que ter acesso não somente à Bíblia, mas à educação. Então, a educação ela passa a ser de graça para todo mundo, não importando a renda, não importando a origem. Então, cria-se a educação pública por causa do pensamento reformador. Cria-se também a concepção de um Estado laico, que as pessoas têm que ser livres para professar a fé que quiser. Pode passar o próximo? O próximo. E cria-se também a Bíblia com acesso para todos. Agora, todo mundo tem acesso à Bíblia. Ela não vai ficar só nos fundos de uma igreja lá aberta, mas cada um vai ter na sua própria casa. E hoje a gente tem até no celular a Bíblia. Tudo graças à reforma protestante. Lutero, ele teve seus erros. Hitler vai usar os ensinos de Lutero, os ensinos antissemitas. Lutero ele chega a falar no livro dele que o campo de trabalho forçado serve tanto para porcos como para judeus. E Hitler vai usar isso para fazer a perseguição que ele fez aos judeus. O Calvino ele consentiu na pena de morte de uma pessoa. Zwinglio perseguiu os anabatistas. Eram pessoas falhas, como eu e você, mas que isso não impediu deles serem usados por Deus, para nós estarmos aqui, numa igreja protestante, estudando, ouvindo da fé. Os erros deles não pararam o propósito de Deus na vida deles. E assim nós temos nossos erros, falhas, mas se a gente voltar toda hora para o trilho do propósito, a gente vai viver aquilo de melhor de Deus. Claro que eles tinham coisas erradas, mas o que eles defendiam, que o Papa não era infalível, a gente não pode colocar agora neles. Lutero, Calvino e Zwinglio eram infalíveis. Não, eles eram homens que foram usados por Deus. Se a gente colocar eles como infalíveis, a gente está indo contra justamente o ensino deles, que é dizer que o Papa era infalível. O que é infalível, o que é inerrante é a Escritura, e não o homem que foi usado por Deus. Davi também, no Antigo Testamento, teve suas falhas e foi o maior rei de Israel. Todos os homens bíblicos tiveram suas falhas. Lutero, Calvino e Zwinglio não foram diferentes. Mas que a gente não venha idolatrá-los, colocá-los assim como norma de fé e conduta, mas colocar a palavra de Deus, o ensino de Jesus, Cristo Jesus, como uma norma de fé e conduta. Senão a gente está cometendo o mesmo erro dos católicos no passado, de colocar o Papa como infalível. Amém? Pode passar o próximo, por favor? Então, como é que fica a Europa após essa reforma? A gente viu que a educação pública chega a todo mundo, a Bíblia chega a todo mundo, e as pessoas podem agora estudar a palavra e vão surgir novidades teológicas. Passe, por favor. E surge em 1603, ele vem para, a princípio, reforçar as ideias de Calvino, mas ele vê algo diferente, Jacó Armínio, ou alguns vão conhecer como os arminianos. E eles vão defender 5 pontos da doutrina arminiana. Jacó Armínio estuda ali os ensinos de Calvino, e ele tem alguns pontos divergentes. Pode passar?
Ele vai falar que o homem tem livre-arbítrio, que sobre a eleição condicional, que para uma pessoa ser eleita está condicionada à fé dessa pessoa, a expiação universal de Deus, que o sacrifício de Jesus foi para todos, de que a graça de Deus ela pode ser resistida e que o homem ele pode cair da graça. Pode ir passando, por favor? Então, esses 5 pontos são os pontos da teologia arminiana, que influencia muitas igrejas até hoje. Aí, por causa desse levante teológico divergente de Calvino, pode passar o próximo, em 1618, feito o Sínodo de Dort, que é uma conferência, vamos botar aqui, vamos discutir isso aí, vamos ver quem está certo e quem está errado, em que é gerada a confissão de fé calvinista, a confissão de fé de 5 pontos, que vai contrapor a teologia de Armínio, que vai falar sobre, pode passar? Não, volta. Volta. Vai em depravação total do homem. Não, vá avançando. Pode passar. Então, ele vai falar sobre a depravação total do homem, que o homem é pecador, que ele nunca vai poder, por sua humanidade própria, chegar até Deus. Pode passar o próximo. A eleição incondicional, que Deus ele vai eleger os seus. A expiação condicional, o sacrifício de Cristo é somente para os eleitos. A graça, que é irresistível. Pode passar, por favor. Passa aí. Que a graça de Cristo é irresistível. Se Deus ele dá o primeiro passo, ele dá o primeiro passo para chamar esse homem pecador. E, por último, a perseverança dos santos, que os salvos são aqueles que perseverarão até o final. Então, isso aí até hoje dá muita discussão, muita gente fica perdendo tempo só nisso, quando são requisitos que não vão interferir na salvação individual. Vai ser um estudo mais acadêmico, que vai ter o início e o fim na sala de aula, e até hoje ninguém chegou a uma conclusão. Delírio isso. Então, nesse requisito, nesse movimento, o Sínodo de Dort, os calvinistas eles ganham essa guerra, né? Eles conseguem ali impor que a doutrina calvinista é a mais coerente. E nesse ambiente da Europa, junto com o Sínodo de Dort, vai surgir na Inglaterra um grupo que também quer uma outra reforma. Pode passar? Os puritanos. Os puritanos são pessoas sinceras diante de Deus, que seguem a doutrina de Calvino, a teologia de Calvino, e grandes nomes surgem como John Owen, John Knox, são teólogos puritanos que fizeram teologia muito forte e que eles queriam uma vida mais santa, mais separada. Os puritanos eles vieram de um movimento reformador dos anglicanos. Começou na Inglaterra, lá era a igreja anglicana. Então, as pessoas lembram que elas foram para a Suíça, para a escola de Calvino, e depois voltaram para a Inglaterra? Agora, com esse pensamento reformador voltando para a Inglaterra, eles querem reformar a igreja anglicana. E ali surgem os puritanos. Eles querem tirar a igreja desse modelo episcopal, que o bispo da igreja é o rei. Eles não concordam com isso. E o parlamento inglês vai ser totalmente de puritanos, contra a coroa, que é de anglicanos. Os apoiadores da coroa, o próprio rei anglicano, e o parlamento, que é aquele que aprova as leis, o Senado da época, vai ser totalmente de puritanos. E aí a gente vai começar a ter entrave político, porque tem que ser mais santo, o Estado não pode se envolver, e as doutrinas ali de Calvino, da teologia de Calvino, vão estar muito fortes entre os puritanos, e eles vão buscar essa relevância agora dos puritanos na Inglaterra, de ser um movimento que leva a Inglaterra à pureza, leva a Inglaterra a uma devoção, a uma vida sincera diante de Deus, mas quando o Estado se envolve com a religião, com a igreja, política e Estado, quando caminham juntos, a política vai usar a igreja como fonte de poder, e era isso que eles não queriam. Eles não queriam que o modelo episcopal servisse de fonte de poder para o rei ditar as normas, senão daqui a pouco voltaria um outro papado, usar o poder da igreja para dominar as massas. E os puritanos não queriam isso.
e surge uma guerra civil, a coroa contra o parlamento, e os apoiadores dos puritanos contra os apoiadores da coroa, e vai surgir, isso aí tudo vai ser debatido na Assembleia de Westminster, que é uma assembleia, é o Senado da Inglaterra, e lá eles vão colocar as confissões calvinistas em alta, vão colocar como norma de conduta, norma de fé, e não só a confissão dos 5 pontos, mas de toda a teologia que Calvino defendia como uma norma para a igreja, e não que o rei ele seja o normatizador da igreja, mas que a Bíblia seja a norma principal da igreja. Então, esse rei, James I, ele é morto, era o rei da Inglaterra na época, inclusive, a minha Bíblia é King James, foi ele que traduziu. Alguns historiadores dizem que ele era gay, mas ele traduziu minha Bíblia. Eu uso. Aí veio o filho dele, Carlos I. Ele foi condenado à morte. Carlos I também defendia um modelo de igreja episcopal. Ele foi condenado à morte e os puritanos eles vão agora comandar a Inglaterra. E comandam um regime de protetorado, que as decisões são tomadas em conjunto para a Inglaterra. E a igreja anglicana, naquele momento, deixa de ter o seu bispo como o chefe de Estado também, como rei. E um outro bispo assume separado da igreja. Isso aí passou a vigorar por um tempo, mas depois o movimento dos puritanos cai por terra e volta o modelo episcopal da igreja. Tanto é que a rainha da Inglaterra, que faleceu há pouco tempo, ela também era chefe da igreja presbiteriana da Escócia, que é território da Inglaterra, e era chefe da igreja anglicana da Inglaterra. Então, esse movimento voltou. E entre esses puritanos, vai ter gente que vai querer sair desse fervo doido aí, dessa confusão. Então, dos arredores ali de Londres, tem um cara chamado Thomas Hughes. Pode passar, por favor? Pode passar. Passa mais um pouco. Pode passar. Então, Thomas Hughes, ele sai dos arredores ali da Inglaterra e ele e algum grupo de pessoas vão para a Holanda. E ali eles fundam a Igreja Batista. A Igreja Batista ela defendia a liberdade religiosa e que cada um tem que ter a sua religião, porque o Estado é laico. Eles fogem para a Holanda, junto com John Smith e Thomas Hughes. John Smith era um ex-sacerdote anglicano e Thomas Hughes era um advogado. Eles fundam a primeira igreja batista na Holanda, e ali começa o movimento dos batistas. E depois eles vão voltar para a Inglaterra, um tempo depois, e vão fundar a primeira igreja batista na Inglaterra. Esse cara, Thomas Smith, pode passar? John Smith, às vezes, ele tinha um pensamento meio calvinista, meio arminiano, ninguém sabia direito, ele ficava nesse meio termo. Às vezes ele era calvinista, às vezes era arminiano, mas junto com esse... Pode passar? Até hoje é assim, né, amigo? Até hoje é assim, porque é americano, aí defende o ensinamento calvinista ou sistemático, quem sabe mais o que é? A primeira confissão de fé batista, na verdade, ela tem mais o cunho calvinista, né? Calvinista. Pode passar mais uma? Aí, esse cara, Thomas Hughes, ele é um advogado, ele é o cara do direito. Então, ele tenta colocar uma ordem na cabeça do amigo dele, John Smith. Você tem que tomar uma decisão aí, o que você é? Aí foi o que ele faz a confissão batista, com mais um cunho calvinista ali. Mas isso, nas pregações dele, ele volta a falar uma teologia mais arminiana. Mas o que importa é o que ele fez. Ele funda a Igreja Batista na Holanda, depois ele volta para a Inglaterra e funda a primeira Igreja Batista na Inglaterra, e ali o movimento batista começa a tomar forma. Pode passar, por favor? Mas em 1492, pode passar? Tem um cara que ele vem da Espanha, Cristóvão Colombo, e ali ele vem não somente com a ordem do rei da Espanha, mas com a do Papa, que ele poderia ir para as novas terras, para o novo mundo, chamado aqui
a América do Norte e a América do Sul era chamada de Novo Mundo, e que aonde ele chegasse, ele representaria o rei da Espanha. E não somente o rei da Espanha, mas o Papa também. Então ele chega nesse Novo Mundo através da expedição católica. Então agora é o rei da Espanha e a expedição católica financiando Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, ele estava na Espanha, ele tinha muitas dívidas e ele queria um jeito de se levantar. E ele chega para o rei, ó, vou te dar terras. E o rei fala, como? Confia em mim. E ele parte para cá. Ele já tinha vindo outras vezes. E aonde ele chega, ele representa o rei da Espanha e ele também traz junto com ele a expedição católica. Pode passar, por favor? Então, essa é um retrato da expedição que chega nas Américas. Eles vão se deparar aqui com os astecas e os maias, os índios das Américas. Pode passar. E aí, quando eles chegam com a expedição católica, ninguém sabe a língua que os índios falavam. Que língua era aquela? Então, eles começam a fazer missas em latim. E pegar aqueles índios, aquelas pessoas e batizar. E os relatórios iam para Roma, ó. Tantos mil batizados. Estão batizando. Os índios nem sabiam o que estavam ouvindo. Tudo em latim. E eles batizando todo mundo. Ó, tem tantos novos convertidos. E o Papa feliz da vida. Então, mas foi uma evangelização? Foi. Depois eles vão aprender o idioma, depois vão ter intérpretes indígenas, a palavra vai chegar mais fácil. Mas foi um início ali de uma evangelização meio que forçada. Então, estava batizando todo mundo e os relatórios indo para Roma, indo para a Espanha, o Papa ficando feliz, porque o Papa estava perdendo território na Europa para o protestantismo. A reforma protestante estava ganhando terreno lá, aí o Papa vê todos esses batismos e fala, a igreja está um sucesso. Então, eles começam agora, eles não queriam, num primeiro momento, escravizar os índios, mas Cristóvão Colombo estava com dívida com a coroa espanhola, então ele começa a fazer o sistema de encomendas, que é mandar índio para servir como escravo na Espanha. Então, cada vez que ele voltava à Espanha, ele trazia não sei quantos índios e vendia esses índios. E ele ia ganhando dinheiro. Depois, a coroa espanhola viu que isso não era certo. Alguns papas da época viu que isso não era certo e começam a... não é para ficar escravizando índio. Tá bom, então vou para a África, vou pegar lá. Aí ia para a África, trazia os escravos para o Novo Mundo, levava para a Espanha e aí ele continuava com escravizando aqueles povos. Agora, os índios não eram levados de volta para a Espanha, eles eram escravizados aqui na América do Sul. Ou então o índio se convertia e fazia por bem, ou ele trabalhava e fazia na chicotada. Então o índio começou a se converter e fazer por bem, porque ele não queria tomar chicotada. E a gente vai ter revolta de índio, e vai ter escravo vindo para cá, e junto com isso vai estar misturando o quê? Misticismo africano, misticismo indígena e religião católica. Então vira uma bagunça só. Por isso que a gente vai ter a chamada fé abrasileira, fé abrasileirada, que hoje a gente, foi o que eu falei aqui na primeira aula, a gente vê igreja evangélica mesmo, Arruda, Sal Grosso, Sabonete, Flor, tudo isso por causa dessa mistura, esse misticismo brasileiro, que misturou os ritos africanos com a religião indígena, com o catolicismo romano. E a gente tem essa fé que é somente aqui na religião católica do Brasil que o pessoal bota o santo no ombro e faz procissões. Isso não tem em outros países. O católico copta, ele não faz isso. Ele vai lá e só vê uma estátua de um santo que fez isso, 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 mas ele não adora. Isso aqui é feito no Brasil, mas não em outros ramos do catolicismo. Então, nesse primeiro momento, tanto no Brasil como na América do Sul, depois por Cristóvão Colombo aqui no Brasil, que ele não achou aqui, estou navegando, achei o Brasil. Não, não foi assim. O Cristóvão Colombo já estava vindo para cá, direto. Lá para a América do Norte já estavam indo os ingleses. E aqui aí Portugal, que é colado na Espanha, falou, tenho que mandar minha expedição. Aí manda Pedro Álvares Cabral. Manda aqui para baixo, para o Brasil,
que não era nem Brasil, não tinha nem nome. Então ele não achou aqui por acaso. Já tinham outras expedições para cá muito antes dele. Cristóvão Colombo, os ingleses indo para a América do Sul. Qual a diferença da expedição da América do Norte para a América Central e América do Sul? Brasil e os outros países ao redor. Aqui no Brasil e nos outros países, Venezuela, Colômbia, a política era de exploração, chegar aqui e explorar os índios, ganhar dinheiro em cima dos índios. Aí os ingleses não querendo ficar de fora disso, começaram a ir para onde? Para a América do Norte, fundaram as colônias americanas. Mas a política lá não era de exploração, era de povoamento. Então eles queriam ir para lá para formar... a maioria que foi eram puritanos, eram batistas, eram presbiterianos. Eles foram com aquela visão escatológica, novos céus e nova terra, a terra que mana leite e mel, a terra que vai nos suprir. Então, a política lá foi diferente. Aqui era de escravizar, lá era de povoar. Por isso que o protestantismo americano é muito mais forte do que o nosso. Porque lá a ideia já foi... Os protestantes já foram para lá com essa ideia. Eles poderiam chegar lá e fazer teologia. Eles poderiam chegar lá e ter a sua liberdade religiosa. E aqui não, aqui veio o catolicismo imposto, misturado com a religião africana, misturado com os ritos indígenas, e foi uma salada mista só. Está dando para entender, pessoal? Mas aqui no Brasil vai chegar também alguns protestantes. Vai chegar no... Pode passar, por favor? Eu já adiantei muitos slides falando aqui. Pode passar. Pode passar. Vai até Nicolas Duran. Volta mais uma. Aqui no Brasil, vai chegar na cidade do Rio de Janeiro, um francês chamado Nicolas Duran. Ele vai formar uma sociedade de huguenotes, que eram franceses vindo para cá, que eles tinham ideias da teologia calvinista. E eles ficam aqui um tempo, depois começa lá na França os ideais iluministas. França começa a não se dar tão bem com Portugal, e eles são perseguidos aqui e mortos. E na Venezuela também chega uma outra expedição de Nicolas Duran, de calvinistas também, reformados. Lá fica um tempo também, mas não dá muito certo. E passa mais uma. Esse é o cara, o protestante de origem calvinista que chegou aqui no Rio de Janeiro. Pode passar. E em Pernambuco, em 1630, vai ter uma comunidade de calvinistas. E essa comunidade, ela vai... Pode passar mais um pouco. Essa comunidade aqui, elas vão ficar por um bom tempo lá em Pernambuco, vão para Recife, vão criar trabalho ali, vão criar renda, mas depois de um tempo eles vão ser expulsos pelos brasileiros que queriam somente população portuguesa aqui, não queriam laços com outras nações, com medo de essas nações tomarem o Brasil. Pode passar, por favor? Pastor, até que horas? Meio-dia? 11h30? Então, o protestantismo chega na América do Norte, foi o que eu já falei, com a política de povoamento. Pode passar? Então, chegam aqui, são formadas as 13 colônias, chegam lá em cima, né? As 13 colônias por ingleses, e chegam junto metodistas, puritanos, batistas, presbiterianos, e agora a perspectiva é uma perspectiva escatológica com liberdade de culto. Pode passar, por favor? Pode passar. Passa mais uma. Então, chega aqui Roger Williams, em 1639, no estado de Providência, nos Estados Unidos. E ele funda lá a primeira igreja batista. A primeira igreja batista. E esse movimento protestante, depois o movimento dos avivalistas na América do Norte, vai dar o sentimento de identidade americana, o sentimento de liberdade, não somente a liberdade teológica, de culto, de adoração a Deus, mas a liberdade que eles tanto falam hoje em dia, que vai dar identidade de nação americana e de não mais colônias inglesas. Pode passar? E na Europa, enquanto isso, pode passar mais um pouco, vai estar ocorrendo outro movimento, o racionalismo, que veio
veio do humanismo, que eu já falei aqui domingo passado, que era o homem no centro de tudo. O racionalismo, uma das figuras principais, pode passar, é René Descartes. Passa mais uma. Esse cara, ele duvidava de tudo. Ele fala que tudo que existe tem que ser provado pelo método científico. Como assim? Se eu enxergo, existe um método científico que prova que eu enxergo. E ele passa a duvidar de tudo, ele passa a duvidar até dele mesmo. Pode passar? E por isso chega a frase, passa mais uma, penso, logo existo. Se ele pensa, é porque ele existe. Tamanha era a dúvida dele. A dúvida dele não era dizer que Deus não existia, mas provar que tudo existia poderia ser provado pelo método científico. E isso aí, junto com os debates calvinistas e arminianos lá na Europa, junto com essa teologia somente pura, sem a devoção, mas o racionalismo vai levar a Europa a um esfriamento. E hoje a gente tem na Europa, na Inglaterra, em demais países, na Holanda, a gente tem antes era uma igreja, hoje virou um bar, hoje virou um prostíbulo. Você olha, é um prédio de uma igreja, mas lá dentro é uma casa de show, é um prostíbulo, é um bar, por causa desse esfriamento do período do racionalismo. Pode passar? E vai surgir também um dos grandes filósofos, Immanuel Kant. Ele vai falar o seguinte: não existem ideias vagas ou natas, mas sim estruturas da mente que nos comunicam sentidos. Ou seja, tudo que a gente tem de sentido são estruturas da mente que dizem para a gente. E não existe a inspiração de Deus. E por causa disso, a Europa entra nesse esfriamento. Pode passar? Passa mais uma. E aí a gente começa a ver as igrejas batistas. Já estou terminando aqui, pessoal, mas Deus, ele nunca vai ficar sem voz na história. Deus vai levantar homens, mulheres poderosos que vão vir e vão impactar determinadas gerações. Passa mais uma. E surge esse movimento que vem da Morávia, chamados moravianos. Passa mais uma. Que são um grupo lá chamado pietistas. Pessoas que levam uma vida piedosa como vontade de chegar até Deus. E os pietistas, eles resistem a esse racionalismo, eles resistem a essa ideia de querer que tudo seja provado, e eles têm um fervor muito grande de buscar a Deus, a busca intensa ao Espírito Santo. Eles dão muita valorização às reações estáticas, o mover de Deus, aos dons, às profecias, ao dom de falar em línguas, e eles ficam muito nisso, nessa paixão, nesse fogo, nessa vontade de buscar Deus. Esse grupo se levanta, resistindo a esse racionalismo. Olha, não é porque você não consegue provar pelo método científico que não existe. Deus existe, Deus é real, o Espírito Santo é real, Cristo existe, e esse movimento de pietistas começa a tomar forma na Morávia. E os moravianos, eles começam a se levantar em fé, e por causa disso, vai vir da Alemanha um chamado Conde de Zinzendorf. Ele é um jurista, ele vai para a Morávia, que é uma região dentro da Alemanha, e ele se encontra com essa comunidade de moravianos, e nesse período dos moravianos está ocorrendo a Guerra dos 30 Anos. É uma guerra que envolve católicos e protestantes, e muita gente protestante quer fugir dessa guerra, quer fugir desse problema e se refugia na Morávia. E a gente tem agora, chegando na Morávia, protestante, batista, pietista, tudo quanto é tipo de crente. E quando reúne um monte de crente diferente, o que acontece? Eu sou arminiano, eu sou calvinista, eu sou pré-tribulacionista, eu sou pós, eu acredito na consubstanciação, eu acredito no ato em memória. Começa a briga. Mas esse cara, o Conde de Zinzendorf, ele é um jurista e ele tem uma capacidade muito boa de argumentação. Ele fala assim: não vamos focar naquilo que nos desune, mas sim naquilo que nos une. E essas pessoas, elas começam a buscar a Deus, e nessa região da Morávia já tinha um grupo pré-reformador do tempo de John Huss, que já vivia uma vida separada, já vivia uma vida de devoção a Deus. E eles se juntam agora, são chamados os hussitas, do movimento pré-reformador de John Huss.
que já estão lá, eles se juntam com os morávios e ali começa um grande avivamento. Deus, ele não fica sem voz. Deus, ele vai se manifestar na história. Então, os hussitas mais os morávios, agora eles estão junto desse lugar na Saxônia, onde o conde de Zinzendorf ele está comandando ali a região. Pode passar, por favor? Pode passar mais um pouco, mais. Pode passar. Pode passar. Isso tudo eu já fui falando, tá? Porque eu não passei o slide. Pode passar. A Guerra dos 30 anos, o pessoal indo para Morávia, pode passar. Passe mais uma. Pode passar. Até 13, isso. 13 de agosto de 1727, após um culto de ceia, aquela comunidade dos moravianos, eles têm um encontro real e verdadeiro com Jesus. Ali aquela comunidade muda, ali começa um grande avivamento. E por causa desse avivamento, após esse culto de ceia, aquelas pessoas elas se dividem em turnos de 24 horas, eles fazem um grupo de pessoas de oração, e eles vão para uma torre de oração, e essa torre de oração vai durar por 100 anos, tamanho o avivamento que aconteceu com aqueles crentes. E eles passam agora a viver uma vida devocional a Deus. E aquela vida que eles receberam, não morre neles, eles querem estender. E aquela comunidade é tomada por um amor muito grande por missões. E missões naquela época é ida sem volta. Eles iam para a Groenlândia. Groenlândia é lá na Antártica. Eles iam para lá evangelizar os esquimós. Iam para a África. Iam para o Caribe aqui. Iam e ficavam somente pelo desejo, pela vontade de impactar outras vidas, por causa do amor de missões. Esse conde de Zinzendorf, ele começou a ter relatos de pessoas se convertendo em várias partes do mundo por causa desses missionários. Tudo por causa dessa torre de oração. 100 anos, um século de oração, revezando de 24 em 24 horas. Sempre tinha pessoas orando, buscando, clamando a Deus. E o Espírito Santo impactou aquela comunidade. E ali começa o evangelho a ser propagado pelo mundo. As missões, o evangelismo que somente a Igreja Católica faz. Agora os morávios são lançados pelo mundo afora. E eles começam a evangelizar. Vem para a América do Norte, vai para a Antártica, para o Ártico, vai para a África. 2 jovens de 15 anos, morávios, eles se vendem como escravos para entrar no meio dos escravos e evangelizar eles. Um avivamento ele não é precedido somente por milagres, somente pelos dons, por falar em línguas, por profecias, por palavras de conhecimento. Não, ele é precedido por um amor de querer ganhar o mundo para Cristo. E essas pessoas foram impactadas por isso. E a gente tem muito mais coisas aqui sobre o avivamento, não vai dar tempo de falar, mas se a gente busca hoje esse avivamento, essa chama ardendo no nosso peito de levar e propagar o Evangelho, a palavra de Deus, como foi com esses morávios aqui. Esse movimento ele não parou, ele continua em mim e em você, ele continua nessa igreja, ele continua em outras igrejas. É o amor pelos perdidos. Não é somente eu ter um dom para morrer em mim mesmo, mas é eu ter um dom espiritual para servir ao próximo. Amém? Então, domingo que vem a gente vai terminar esse assunto. Tem muito mais coisa. John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, são os grandes avivalistas. Amém, pessoal? Ele está falando domingo que vem, mas o domingo que vem é sem esse outro. Porque o que vai acontecer? Eleição. Então, vamos lembrar, né? De quem que está defendendo isso politicamente e quem não está. Né? É pietista, gente. Né? Agora, sério, você tem que ter muita responsabilidade, né? Porque para estarmos aqui hoje foi necessário morte. Além do sangue de Cristo, foi necessário a morte, sangue derramado de muitas pessoas, né, que lutaram até aqui. Então, vamos verificar, né, a filosofia dos partidos, a filosofia de quem virou amigo. Eu já estava praticamente profetizando isso desde o ano passado, né? Já vai analisando, porque chegar no ano que vem vai ser todo mundo amiguinho da igreja. Fala que é crente, né? Tem gente que recebeu o Zé Pilintra e agora está falando o quê, né? Que é amigo do crente. E pastor, né?
sendo enganado, enganando igrejas, né? Não sei por quê, por causa de quê, o que vão receber por causa disso em troca, mas não é o que se diz a filosofia. Então, vamos ver na filosofia. Não estou falando só do PT, tem que ver a ideologia, né, das pessoas, né? Então, vamos estar com seriedade nesse voto, né? Porque eu não gosto de fulano de quem, vou votar. Pô, isso não existe, é falta de responsabilidade. Vota nulo, não vota em branco, senão você vai... Vamos pegar lá os miseráveis que já dominavam, né, o sistema, né? Quem inventou a urna fala que a urna é violável. Quem inventou fala que é violável, aí fala que não é, aí não pode. Então, eles inventaram, vai pegar o seu voto em branco, vai botar o nome de quem eles querem lá. De alguma forma vai acontecer isso aí. Então, se você tiver que votar, não quer votar em ninguém, eu não gosto de não sei quem, não vou votar nulo, não vota branco. Ok? Que Deus te abençoe. A princípio, domingo que vem, não teremos o culto amanhã. Temos a eleição, né? E temos também, as pessoas votam longe, né? Eu também já voto não aqui, na minha área aqui. Então, a gente teremos só o culto pela noite. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé? Agradecer ao Vinícius, né? Como é que ele guarda isso tudo na cabeça? Não sei. Não sei como é que ele guarda esse negócio todo na cabeça. Fazer um curso de guarda. Tá em dia, né? Já foi meu tempo de guardar assim, agora já era. Que eu prego de manhã, já esqueci de noite. É mesmo. Então, que Deus abençoe a todos. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que foi falado aos nossos corações. Obrigado, Senhor Deus. Te agradecemos porque o Senhor tem tocado também nessa geração homens assim, mulheres assim, jovens, crianças que estão sedentos por levar a Tua mensagem, não importando o custo disso. Te agradecemos porque, dentro de todas as gerações, o Senhor tem escolhido homens e mulheres para fazer a Tua vontade. E nós queremos dar valor a isso e continuar fazendo, Senhor Deus, o Teu querer nessa geração. Continue usando, Senhor Deus, a cada um de nós, a Tua igreja, como, Senhor Deus, vaso de honra nessa sociedade, para fazer, Senhor Deus, a retirada daqueles que estão perdidos nas trevas para a Tua maravilhosa luz. Então, Deus de amor, abençoe a nossa ida para nossas casas, a nossa volta, e que à noite, Senhor Deus, possamos ter um culto de celebração a Ti com alegria, assim como os batizandos recebendo seus certificados, juntamente com suas famílias. Então, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até